Nessa aula nós vamos conversar sobre as fibras, um assunto bem interessante, então vamos nessa? Para começar, a parte de conceito, ou seja, quando nós falamos em fibras, do que se tratam, o que elas são? Então, as fibras são carboidratos não digeríveis. Para começar, talvez seja algo estranho para muita gente, né? Ué, as fibras são carboidratos? Como assim? Sim, são carboidratos. Mas qual é a grande diferença? São carboidratos não digeríveis. Então é totalmente diferente de um carboidrato convencional que a gente viu lá na aula de carboidratos, onde você viu que os carboidratos são digeridos, viram glicose, são absorvidos. As fibras são carboidratos não digeríveis, então isso faz toda uma diferença, de um impacto desse tipo de carboidrato não digerível que a gente chama de fibra. E aí também essa fibra, elas podem ser encontradas naturalmente nos alimentos. Isso é ótimo, porque aqui nessa aula você vai ver alguns benefícios das fibras, só que desde já é muito interessante que você já saiba isso, que esses benefícios que você vai ver aqui, você não precisa de um medicamento, de um laxante, muitas vezes, já adiantando um pouquinho, porque essa parte da questão das fibras com associação ao funcionamento do intestino, então muitas vezes não precisa recorrer a medicamentos, a drogas medicamentosas. Você tem as fibras nos alimentos, é algo natural. Pode ser adicionado aos produtos industrializados, isso também é bacana, porque o que acontece? A indústria de alimentos naturais, saudáveis, tem crescido bastante. E a indústria, ela não é boba, ela tem visto que as pessoas têm se interessado em produtos mais saudáveis. Então, o que eles têm feito? Tem passado a inserir, adicionar substâncias, ingredientes, nutrientes em determinados alimentos, produtos, fazendo com que eles fiquem mais atrativos nutricionalmente. E realmente a gente tem encontrado aí produtos industrializados que são bem saudáveis, que são ricos nutricionalmente. E como eu estava falando, parte disso vem dessa questão, deles serem enriquecidos, fortificados, tendo ali a adição de alguns nutrientes, a exemplo das fibras. Obviamente que para isso a gente tem que avaliar bem o rótulo, para saber se aquele produto que você vai estar comprando, se ele realmente é uma boa fonte de fibras ou não. E pode gerar efeitos benéficos, que a gente vai estar, como eu disse, vendo alguns desses benefícios aqui nessa aula. E o benefício mais comum é a questão das fibras auxiliarem no bom funcionamento intestinal, que eu meio que já adiantei, mas agora falando, e provavelmente você já ouviu falar nisso, de que as fibras são boas para o funcionamento do intestino. Talvez você já tenha ouvido falar nisso. Só que agora, nesse slide aí que você está vendo, você encontra uma representação disso. Preste atenção. O exercício físico, a ingestão de água e sim, o consumo de fibras, esses três fatores, eles são importantes para a prevenção da constipação. Constipação, para quem não está familiarizada com essa terminologia, com esse nome, é basicamente o quê? Um quadro em que a pessoa tem um intestino que não funciona bem. Mas a gente poderia colocar aqui alguns sinônimos, que são mais convencionais, mais comuns, que estão na linguagem do dia a dia popular, que é o quê? Isso aqui ajuda na prevenção da prisão de ventre, do intestino preso ou intestino preguiçoso. Pronto, dá no mesmo, É isso que eu estou querendo que você entenda. Que esses três elementos melhoram o funcionamento do seu intestino. Porém, algumas considerações. Uma dessas considerações é a seguinte, de que dentre esses três fatores, eu considero como realmente os mais importantes a ingestão de água e de fibras. Por quê? O exercício, sim, ajuda, mas uma pessoa, se for sedentária, ou seja, se ela não praticar exercício físico, ela ainda assim pode conseguir ter um bom funcionamento intestinal, desde que ela tenha uma boa ingestão de água e um bom consumo de fibras. Ou seja, ingerir água e consumir bem as fibras são realmente os fatores fundamentais. Sem eles, realmente, o seu intestino não funciona bem. Mas, se você puder inserir também a prática de exercício físico, aí sim, realmente, você vai ter um efeito auxiliador. Vai ajudar ainda mais. Mas, uma outra consideração importante vai no seguinte. Não adianta você ingerir 3 litros de água. Se você não tiver um bom consumo de fibras, o seu intestino não vai funcionar bem. Não adianta se entupir de fibras
se você não consumir água. Porque pode ser até pior, viu gente? Quando você consumir muita fibra e não consumir bem água, você pode ter formação ali de fezes, mas que ficam ressecadas demais. Isso é muito problemático, então muito cuidado, tá? É aquilo que eu tenho falado. Uma coisa que é boa, ela às vezes em excesso não é bom. E muitas vezes, para que ela realmente seja boa, ela precisa de algum outro elemento, algum outro nutriente para agir junto, em sinergia, um ajudando o outro. É o que você observa aqui. Pensando em melhorar o funcionamento intestinal, tem que ter boa ingestão de água e um bom consumo de fibras. As duas coisas têm que estar adequadas. Inclusive, você aí já pode ir fazendo um exercício. Você tem um bom funcionamento intestinal? Sim ou não? O ideal, gente, é que a gente vá ao banheiro pelo menos uma vez ao dia. Se você é aquela pessoa que vai, sei lá, 3 vezes por semana, não está bem. Pode melhorar. Então, essa hora aqui já pode ser muito importante para você, se você se enquadrar nisso. Se você já tem um intestino que funciona bem, ótimo, né? Então, guarde aqui as informações a nível de conhecimento, mas para quem já não tem um intestino que funciona bem, além de ganhar informação e conhecimento, já vai colocando em prática também aqui as dicas que você vai ver aqui, para que isso já possa melhorar aí no seu dia a dia. Mas, ok, em que alimentos, Henrique, eu posso encontrar essas fibras? Já que eu estou vendo que ela é muito importante, me diga em quais alimentos. Vou aqui começar a falar sobre isso agora. Aqui nós vamos ver algumas fontes alimentares, como são o caso das leguminosas, que aqui tem na foto, né, o exemplo do feijão nosso de cada dia. Por isso, olha só a importância, né, do feijão. Muita gente tem receio de consumir o feijão e, na verdade, você pode consumir o feijão. Você pode consumir o feijão, de repente, todos os dias, né, uma vez por dia. Se você não quiser todo dia, até para você dar uma variada, tudo bem. 5 vezes por semana, não tem problema nenhum. O que eu quero que você entenda é que longe do feijão ser um problema. Claro que cada caso é um caso, mas normalmente as pessoas têm receio de consumir feijão porque acham que vai engordar. E não é por aí. O feijão, por ser uma leguminosa, tem fonte de fibras e isso é extremamente interessante. Você não precisa ficar só no feijão. A gente tem outros substitutos. Por exemplo, lentilha, grãos de bico. Então você pode também variar. Temos os tubérculos, as raízes, que são basicamente o quê? Aquelas estruturas de origem vegetal que ficam abaixo da terra, do solo. Por exemplo, mandioca, batata doce. Então esses alimentos também são fontes de fibras e são boas opções, né, de alimentos. Realmente são alimentos naturais, são alimentos que vêm da terra realmente. Então é algo que deve ser investido na sua alimentação, na perspectiva, né, de você realmente ter uma alimentação mais saudável. Temos as frutas, inclusive mais uma vez reforço aqui a importância do consumo das frutas. Eu já falei aqui um pouco das frutas, né, anteriormente nas aulas aí sobre os carboidratos, mas reforçando essa questão de que as frutas têm frutose, tem carboidrato e mais uma vez, muita gente acha que é ruim porque vai engordar, mas não, gente. Olha só o que eu estou trazendo aqui. As frutas, elas possuem fibras. Então não é algo somente agradável porque é docinho, não. Tem fibras. Então aposte nas frutas. Uma sugestão de consumo, 3 porções de frutas por dia já é uma boa, tá? É uma boa quantidade de frutas que já vai ajudar bastante. Se você não consome de repente nenhuma fruta, se atente a isso. Se atente a isso porque isso pode fazer toda a diferença aí para até mesmo o seu intestino, né, funcionar bem ou não. Temos também as hortaliças, que na verdade são os legumes e as verduras. Por isso que você ouve tanto um nutricionista aí falar, né, na televisão, ou um nutricionista, se você já se consultou com algum, da importância de consumir esses alimentos. Vai almoçar? Ótimo. Inclua uma salada, bote vegetais, legumes, verduras. Por quê? Além deles acrescentarem cor, mas não é só por isso. Não é só para deixar o prato mais alegre, mais bonito. Não. Ou melhor, também, mas não é só isso. É também pelo fato de que esses alimentos eles possuem fibras. E você está vendo que as fibras têm ações benéficas no nosso corpo. Então, é mais por isso também. É para você, a partir desse alimento, desse outro, na outra refeição, aquele outro alimento que tem fibra, você vai somando, entendeu? Esse alimento com fibra, aquele outro que tem fibra, somando para que você chegue no final do dia tendo tido um bom consumo de fibras. Porque senão, se você descuidar,
você acaba consumindo um monte de coisas que não tem fibras e aí você realmente, quando vai ver, a sua alimentação está pobre em fibras. Então, vai pegando aí as dicas desses alimentos, porque isso pode fazer uma grande diferença na sua saúde, no seu dia a dia. Agora, as fibras, elas são compostas principalmente de carboidratos complexos. Na verdade, os alimentos que a gente chama de fontes de carboidratos complexos, normalmente são alimentos que possuem um bom teor de fibras. Então, esse tipo de alimentação traz alguns benefícios que eu vou estar explicando, mas antes disso, só relembrando que eu já falei aqui sobre essa questão dos carboidratos complexos. Então, se você for relembrar, junto comigo aqui, eu disse que nesses carboidratos complexos normalmente são boas opções porque eles têm uma menor absorção. Então, esse tipo de alimentação, priorizando carboidratos complexos que tenham ali fibras, eles fazem com que você tenha uma menor absorção no sentido de que ele vai ser absorvido mais lentamente, mais gradativamente e não rapidamente, entendeu? Então isso já vai ser bom porque isso já te dá saciedade, isso melhora, por exemplo, um dos benefícios aqui que eu botei aqui embaixo é o que? Retardar a absorção de glicose. Então essa glicose vai ser absorvida mais gradativamente e isso é bom porque você vai ter um melhor controle da glicemia, que eu já falei do conceito de glicemia. Veja que agora eu já estou pegando vários conceitozinhos que eu já falei anteriormente, Então por isso que é bom ver as aulas na ordem. Então isso vai ajudar no controle da glicemia pós-prandial. Glicemia, nós já vimos que é o que? A taxa de glicose, taxa de açúcar no sangue. E pós-prandial é o que? É o momento após uma refeição. Porque pensa comigo, quando você acaba de fazer uma refeição que tenha carboidrato, principalmente, após aquela refeição, a sua glicemia vai aumentar. Porque você acabou de comer carboidrato e a glicose vai estar ali entrando no seu sangue. Então vai aumentar a glicemia. Mas você pode ajudar a controlar melhor essa entrada da glicose para que ela entre mais gradativamente e não rapidamente. Porque quando você vai absorvendo a glicose mais gradativamente, você vai tendo melhor controle da insulina, que é um hormônio envolvido no metabolismo dos carboidratos. Então isso também é super interessante a gente a se atentar e a saber que existe esse tipo de relação. E também esse tipo de alimentação com as fibras fazem com que a gente absorva menos colesterol. Porque na medida que você consome algo que tenha colesterol, a fibra ela se liga a esse colesterol, diminuindo a absorção desse colesterol. Então isso ajuda a você ter um maior e um melhor controle do colesterol sérico, o colesterol plasmático. Resumindo, quando você, por exemplo, consome uma refeição que tenha colesterol e que tenha uma quantidade significativa ali de açúcar, mas você também consumiu fibras, qual é o que? O pulo do gato, o grande benefício. Essas fibras vão fazer com que essa glicose seja absorvida mais gradativamente, como nós já conversamos, e quanto ao colesterol, a fibra vai atrapalhar a absorção desse colesterol. Então, são outros benefícios que eu estou te mostrando aqui que você pode ter com o consumo das fibras. E, obviamente, a gente pode fazer uma associação desses benefícios aqui com a prevenção ou tratamento auxiliador ao diabetes, por conta da questão da glicemia que a gente viu, e também em relação à dislipidemia, que é o problema do colesterol aumentado. Tanto ela vai ser boa na prevenção, quanto também em tratamento. Inclusive, fazendo uma observação, muitas pessoas que às vezes fazem um exame de sangue e têm um colesterol total um pouquinho acima do recomendado, já ficam assustadas. Às vezes vão em algum médico e o médico já está passando medicamento para baixar colesterol, quando na verdade, a depender do quanto que esteja aumentado, dá para você reverter somente com a alimentação. Óbvio, consulte-se com bons profissionais, de repente, se for esse o seu caso, não estou dizendo que você deva desconsiderar a conduta médica que foi adotada por você, não. Mas busque uma segunda opinião, busque também um nutricionista, porque você tem que buscar se informar. Então, fica aí a dica para quem se identificar com esse exemplo que eu falei, porque um colesterol um pouquinho acima do recomendado, muitas vezes, só a dieta melhorando, você já resolve esse problema. Agora, assim como eu falei que existem tipos de carboidratos, tipos de gorduras, as fibras também não são tudo igual. Existem tipos de fibras.
Basicamente, a gente tem dois tipos de fibras, né, que são as fibras solúveis e as fibras insolúveis. A fibra solúvel, ela diminui o esvaziamento gástrico. Qual o grande benefício disso? Porque isso pode aumentar a sua saciedade. Veja, um dos grandes gatilhos para, né, dar fome para o seu corpo, para o seu organismo, né, o seu cérebro fica ali, né, instigado a fazer com que você coma, é o quê? O estômago vazio. E quando você come uma refeição que também tem fibra solúvel, ela vai fazer com que esse alimento demore mais tempo no estômago. Então, o estômago, ao invés de ficar logo vazio e ficar de novo, né, com fome, aquele alimento ficando mais tempo ali no estômago faz com que você tenha o quê? Uma saciedade mais prolongada. E a gente sabe que, né, a saciedade ajuda no controle do apetite, no controle da fome. Então a gente já pode fazer um link aí com várias coisas, né, com compulsão alimentar, compulsão por doce, pessoas que tenham sobrepeso, obesidade, que precisem diminuir a fome ao longo do dia para controlar a ingestão calórica. Esse benefício é ou não é uma boa estratégia? Sim. Então vai anotando tudo que eu for falando aqui que for se enquadrando ao seu caso, anote. Anote para você não esquecer de nada e é lógico, né, vá aplicando no seu dia a dia para que isso realmente vá surtindo efeito. Já a fibra insolúvel acelera o funcionamento intestinal. Isso é maravilhoso. Por quê? Quando nós formamos as fezes, elas carregam consigo o quê? Substâncias que o nosso corpo já não mais considera como aproveitáveis para o nosso organismo. São substâncias tóxicas, toxinas que precisam ser eliminadas. E se a gente tem o consumo de fibras insolúveis que fazem com que a gente reduza esse tempo do trânsito intestinal, melhor, porque menos tempo essas fezes vão ficar ali retidas. Que poderia, né, se isso não acontecesse, se essas fezes ficassem ali por mais tempo, aumenta a chance dessas toxinas agredirem, fazerem algum tipo de mal para o organismo. Então, quanto menos tempo ficar ali, melhor. Agora vamos de exemplos. A fibra solúvel a gente pode citar a aveia, frutas, como é o caso da maçã, que tem a pectina, que é uma fibra solúvel. Já na fibra insolúvel, a semente de linhaça é uma boa opção. Agora, não são só as fibras insolúveis que ajudam em um bom funcionamento intestinal. As fibras solúveis também ajudam. Por quê? As fibras solúveis, elas reagem com água. Então, na medida que ocorre essa reação da fibra solúvel com a água, a gente evita que as fezes que vão ser formadas fiquem ressecadas. Então você ajuda a um bom funcionamento intestinal na medida em que as fezes ressecadas seriam ruins para a gente, porque fezes ressecadas fazem com que você tenha que ficar fazendo esforço além do momento de evacuar. Então isso atrapalha, é muito mais fácil você evacuar e as fezes elas saem com mais facilidade quando elas estão hidratadas, digamos assim, e não ressecadas. Fora o fato de que o ressecamento das fezes, pelo esforço que gera também, né, pode ocorrer sangramento. Então, por todos esses motivos, as fibras, de um modo geral, tanto a solúvel quanto a insolúvel, ajudam em um bom funcionamento intestinal. Portanto, não menospreze o poder das fibras. Agora, falando um pouco mais sobre esses tipos de fibras, né, eu trouxe aqui duas listas com opções de alimentos, respectivamente, né, de cada fibra. Vamos lá. Fibras solúveis. Algumas opções: farelo de aveia, a cevada, frutas frescas com casca, feijão, repolho de Bruxelas e abobrinha. Lembrando, aqui são alguns exemplos, obviamente que não são só esses alimentos aqui que vão ter fibras solúveis e fibras insolúveis, ok? Já as fibras insolúveis, alguns exemplos: alface, cenoura, aipo, casca de frutas, brotos de feijão, arroz integral e o pão integral. E algumas observações. Eu trouxe aqui, né, as frutas frescas com casca como fontes de fibras solúveis, mas ao mesmo tempo eu coloquei como fontes de fibras insolúveis a casca de frutas. Então, as frutas, casca de fruta, é fibra solúvel ou insolúvel? Na verdade, o que acontece é o seguinte: normalmente as frutas elas são fontes de fibras solúveis, mas na casca tem a fibra insolúvel. Ou seja, isso vale para até outros alimentos, tá? Normalmente, um alimento ele pode ter os dois tipos de fibras. Não é assim, esse alimento só tem solúvel e esse só tem insolúvel. Não, muitas vezes tem os dois tipos de fibras. O que acontece é que uma fibra acaba ficando em maior quantidade. Então a gente acaba falando que aquele alimento é fonte da fibra solúvel, mas isso não significa que aquele alimento também não possa ter
fibra insolúvel. E aí você já pode, inclusive, ver essas opções aqui e verificar se você já ingere pelo menos alguma dessas opções, porque senão você vai cruzando os dados. Se você não ingere essas opções que eu tenho citado aqui, que são fontes de fibras, se você tem um intestino que não funciona bem, está na hora de mudar. E aí você tem que pegar as informações que eu estou trazendo e ir começando, de repente, a inserir alguns desses alimentos no seu dia a dia. Não necessariamente você precisa pegar todos esses e já colocar amanhã na sua alimentação. Você pode fazer o quê? Uma mudança aos poucos, uma mudança gradativa. E ir de acordo com o passar dos dias, observando, né? Observando o quanto que cada mudança já está trazendo melhores resultados para você. Isso é bom porque você vai testando e vendo o que funciona melhor para a sua realidade, né? A sua rotina, para o seu corpo. Chegamos a outro momento importante, que é a quantidade. Afinal, se as fibras têm esses benefícios aí que eu tenho citado, ok. Mas o quanto? Qual a quantidade que precisamos ingerir? É o que eu vou trazer agora. Na verdade, você vai ver aqui comigo que existem várias recomendações. Eu vou trazer aqui algumas delas. Começando por essa que já está aí na tela, que tem uma recomendação, um nível de ingestão adequado de fibras para homens, que é de 38 gramas por dia, e para mulheres de 25 gramas por dia. Porém, nós temos uma outra recomendação, que é mais genérica, que preconiza o quê? 25 gramas por dia de fibras, tanto para homens quanto para mulheres. Então aqui é para adultos, tá? Só que aqui não faz diferença. Tanto homens quanto mulheres, 25 gramas por dia. Então, é uma outra recomendação. Temos uma outra, que é essa daqui, que é uma outra indicação, de 14 gramas de fibras para cada 1000 calorias ingeridas. Agora, essa recomendação de 14 gramas de fibras para cada 1000 calorias ingeridas também serve para, além dos adultos, também serve para crianças e adolescentes. Então, uma criança, né, que não vai consumir lá, né, o mesmo que um adulto, então uma criança que consuma 1000 calorias, ela não precisa de 25, ela precisa de 14, né, que seriam 14 gramas, respectivamente, equivalentes, né, para essas 1000 calorias. Então, é uma forma da gente começar a dar recomendações diferentes para pessoas que estejam em situações diferentes de idade, porque uma criança não tem a mesma realidade de um adulto. Agora, para criança, nós temos uma outra recomendação que é mais sugestiva, que é algo mais prático, inclusive. Você pega a idade da criança e adiciona o valor 5. Exemplo, se você tem uma criança de 4 anos, você pega 4 mais 5. Portanto, essa criança precisa ingerir 9 gramas de fibras por dia. Então, mais uma vez, aqui são recomendações para você ter uma noção aí do quanto, né? Para você não ficar perdido. Sim, quanto de fibra? São miligramas? São quilos de fibras? Não, são em torno dessas gramas que eu estou mostrando aqui. É só para você ter uma noção. Agora, tratando-se de indivíduos idosos, a recomendação é de 30 gramas por dia. E isso aqui é muito interessante para que você perceba que um nutriente ele tem a sua importância, mas isso faz com que você tenha uma noção de que a dieta ela não deve ser monótona. Por quê? Aquele nutriente que de repente você está hoje com 15 anos e você está ingerindo aquele nutriente satisfatoriamente com aqueles alimentos, beleza. Mas se você hoje, com 25 anos, consome os mesmos alimentos e nas mesmas quantidades de quando você tinha 15 anos, provavelmente não vai servir mais. Ou seja, com 15 anos você tem uma necessidade. Com 25 anos, a sua necessidade é outra. Eu estou trazendo esse exemplo, embora não seja algo muito comum, né? Porque quando uma pessoa tem 15 anos, normalmente ela não come a mesma coisa quando ela chegar aos 25. Mas é apenas um exemplo para te ilustrar que, se quando você tem 15 anos, a sua dieta é assim, X. Nessa dieta X, o seu intestino funciona bem. Aí você, né, cresceu. Com 25 anos, a sua dieta é a mesma. Os mesmos alimentos, a mesma quantidade. O que é que vai acontecer? Provavelmente, aquela dieta que antes garantia que o seu intestino funcionasse bem, agora o seu intestino não funciona bem. Qual é o grande problema? A pessoa começa a jogar a culpa o quê? Na idade. Ah, mas eu estou envelhecendo, o meu metabolismo já não é mais o mesmo, então é por isso que o meu intestino agora não está funcionando bem. Será? Às vezes você cresceu, as suas necessidades mudaram,
o seu estágio de vida, a sua fase de vida é outra, as suas necessidades são outras e você não mudou a dieta. A sua dieta é sempre a mesma, é sempre comendo as mesmas coisas. Então, às vezes, a culpa não está no seu metabolismo, às vezes a culpa não está em hormônios alterados, às vezes a culpa pode estar no fato de você não estar dando atenção à sua alimentação, de entender que o seu corpo tem necessidades diferentes, de você entender que se você foi ao nutricionista uma vez na sua vida, aquela dieta que você recebeu não é válida para o resto da sua vida. Aquela dieta é válida para aquele momento em que você foi no consultório, em que você veio no consultório com uma realidade, com um objetivo. Era aquele momento. Daqui a 10 anos, a pessoa às vezes passou 10 anos, guardou a dieta, quer seguir a mesma dieta. Provavelmente não vai ter o mesmo efeito. Então, é só para você entender que as coisas mudam, as recomendações, as necessidades mudam. Certo? Crendo que você agora viu aí a importância das fibras e que você entendeu tudo, eu espero que tenha sido útil, que você, caso algo que eu trouxe aqui tenha sido uma novidade, ótimo. Comece a refletir melhor sobre isso que foi uma novidade e coloque em prática. As aulas estão indo e você não pode deixar com que você vá avançando sem colocar em prática. É importante que vá sendo colocado em prática na medida que você for assimilando, aprendendo. Então, aguardo você na próxima aula.